Nós estamos aqui com um Boa tema, tarde. estamos com um tema que é de suma importância para esses momentos que nós estamos vivendo agora, né? Em especial, para mim, caiu como uma luva, porque eu recentemente perdi meu pai e logo em seguida minha mãe, e comecei justamente depois disso a estudar bastante sobre esse tema. Minha mãe, ela faleceu agora em 2020 e comecei a estudar bastante sobre a vida após a morte, especialmente o livro Tibetano dos Mortos, passei a estudar ele bastante, e depois as obras teosóficas sobre a, a vida pós-mortem, né? E trouxe para vocês aqui, né, um trabalho de certa forma didático e resumido, né, tentando trabalhar de uma maneira mais simplificada possível a questão, já que nós estamos num curso introdutório, mas vocês vão perceber que esse trabalho, ele de certa forma tem raízes, né, e ao mesmo tempo tem expansões muito grandes possíveis, né, e que a depender da cultura religiosa do estudo dessas questões feito por vocês, vocês vão poder trazer conseguir um subsídio ainda maior, né, sobre o que a gente vai falar. Então eu vou começar compartilhando aqui, né, começar compartilhando a apresentação. Não estou encontrando. Pronto. O computador está um pouco lento. Desculpem, só um instantinho. Vocês conseguem ver aí? Ok, Marcos. Sim. Bom, então vamos dar início aqui, né? O compartilhamento. Eu não sei se já está gravando. O Fernando começou a gravar? Já está aparecendo Já? ali, gravando. Ok. Então vamos lá. Eu vou dar início aqui, né? À apresentação. Essa citação que eu coloquei num dos cartazes é de Elizabeth Kübler-Ross, né? Ela escreve sobre tanatologia, né? E eu gosto muito dos livros dela, especialmente o mais famoso deles, que é sobre a morte e o morrer. Este livro, ela trata muito mais o que vem antes da morte do que depois da morte. Mas, de certa forma, a gente vai entender por essa palestra que o que vem antes da morte é tão importante para o processo da morte, para o pós-morte, que a gente precisa começar a estudar a partir daí, deste momento, né, que antecede, principalmente porque ela fez pesquisas muito intensas com pessoas que estavam próximas à morte, pessoas que já tinham seus dias contados, e o medo de morrer, o medo do que vai acontecer depois, a dúvida sobre o que vem depois, é algo que deixa a gente inseguro e com problemas muito sérios, né? Ela fala no seu livro, ela tem essa citação bem interessante, que é observar a morte em paz de um ser humano faz nos lembrar uma estrela cadente, né? É uma entre milhões de luzes no céu imenso, que cintila ainda por um breve momento para desaparecer na noite sem fim. Então, ela mostra aí digamos assim, a sacralidade com que ela percebe esse momento do desenlace, né, do ser humano, né, que acredita que existe um ser que persiste após a morte, e esse momento sublime, né, que de certa maneira a gente costuma ver como um momento mórbido, mas ele precisa ser entendido com a beleza que tem de um nascimento. É similar a um nascimento, porque a gente morre para uma vida terrena, que a gente entende, aqueles que são espiritualistas entendem que é uma vida, de certa forma, ilusória, né, do físico, né, de uma existência momentânea nossa, e a gente parte para outras realidades mais sutis, mais duradouras
e dependendo dessa existência post-mortem para a nossa vida real. Então, eu trouxe aqui justamente a capa desse livro, né, sobre a morte e morrer, que eu falei. Então, a gente precisa entender que a vida que precede a morte é muito importante para os fenômenos que vão acontecer durante o processo de desenlace e também o momento posterior, né? Então, esse livro ele ajuda para as pessoas que não têm nenhuma visão religiosa, ajuda a entender o aspecto psicológico, né? O aspecto profundo presente nesse processo, nesse ato, né? Que precede a morte, né? Eu trouxe aqui também uma frase que tem a ver com isso que eu estou falando agora e que está no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, de Carl Gustav Jung. De certa forma, eu falo no começo dessa palestra um pouco sobre ele, porque ele foi um dos que fez uma interpretação do livro tibetano dos mortos, bem interessante para a visão ocidental, e ele traz uma contribuição muito grande para essa temática que eu estou falando agora, né? Do que precede o momento exato da morte. E ele diz isso, né? O mito da morte pode evocar imagens, representações úteis e enriquecedoras da vida na terra dos mortos. Se acreditar nelas ou se lhes der algum crédito, não estará nem mais certo nem mais errado do que aquele que não crê. Mas ao passo que o desesperado caminha rumo ao nada, aquele que deposita sua fé no arquétipo segue o trilho da vida e vive por inteiro até morrer. Ambos, é claro, continuam na incerteza, mas um vive contra seus instintos e o outro não. Em outras palavras, ele diz que ter uma crença sobre a vida posterior à morte, ter uma crença sobre o eu superior, nos dá um outro tipo de comportamento, outro tipo de sensação, né? Nos deixa talvez menos desesperado em relação à morte, que a gente encara ela como uma transição, como um processo de transformação, ou de mudança de estado, mudança de ambiente, né? E a gente precisa compreender esta realidade. E na questão da memórias, né, que ele fala no Memórias, Sonhos e Reflexões, ele fala justamente sobre a importância de ter esse tipo de crença e como isso faz diferença, né, não só no momento da morte, como no que vem depois dela, né? Este outro livro, também clássico, muito importante, Vida Depois da Vida, relata as experiências de um Dr. Raymond Moody Jr., né, que realizou várias experiências de situações de quase morte, né? Então, ele estudou vários casos e eu trouxe aqui apenas alguns dos itens desse livro que ele explora e que se tornaram clássicos para o conhecimento da vida posterior à morte, porque talvez seja o tipo de experimentação científica que mais tenha nos ajudado a entender, pelo menos, os primeiros estágios da vida após a morte, porque alguns elementos que estão aí não só já existiam colocados em doutrinas espiritualistas, né, como realidades, e outros foram confirmados também em outras experiências. Então, ele falava, por exemplo, que muitos dos que passavam por essa experiência de quase morte ouviam a notícia do médico dizendo que eles morreram, né, que estavam no leito da morte, e ouviam, né, apenas ouviam, não viam mais nada, apenas ouviam. Muitos tinham essa notícia. Outros tinham o sentimento de paz e quietude, um sentimento que muitas vezes não tinham enquanto estavam vivos e não tinham na expectativa de que estava perto de morrer, né? Aquela agonia, aquele desespero e tal. No momento da morte, havia uma lucidez, uma paz maior do que o normal. Outra questão que é comum, que a gente já sabe muito, é o aparecimento de um túnel escuro, né? E que logo adiante a gente vai ver também que aparece uma luz a famosa luz no fim do túnel, né? Que é aquela luz que aparece que a gente tem, daqui a pouco a gente vai dar uma explicação para isso, né?
E muito comum também ver-se fora do corpo, né? Enxergar o corpo morto lá, né? Dando a ideia de que existe uma alma e que essa alma estaria se afastando desse corpo, né? Mostrando que nós não somos aquele corpo, né? Então, o ser de luz aparece, né? Muitos deles, né? Como um auxiliar do processo da nossa morte. Então, auxiliares invisíveis aparecem, surgem. Então, isso é muito comum nos relatos também. Em algumas seitas religiosas, isso é entendido como algumas deidades, e são, de fato, deidades, né? Seres angelicais que estão ali com essa tarefa, né? E no livro do Tibetano dos Mortos a gente vai ver isso também. A recapitulação é um ponto-chave também, porque no momento da nossa morte, todos os relatos quase diziam que acontecia, né? Somente aquelas mortes confirmadas, né? Paradas cardíacas, até cerebrais, né? Acontece uma recapitulação de toda a vida. E nessa recapitulação, o detalhe que é contado é o seguinte: não existe juízo de valores. A gente não pode nem esconder as coisas que foram ruins, tornando elas boas, nem pode fazer as coisas que são muito boas, minimizando elas, porque essa recapitulação vem como algo verdadeiro, um fato, uma situação vista como ela é mesmo, né? E por último tem a questão, né? Claro que são muitos itens que eu tirei alguns apenas aqui, né? Mas o último deles que eu escolhi é o efeito que esta experiência de quase morte tem sobre a vida de todos eles, né? Todos eles relatam que a vida mudou completamente depois dessa experiência e passaram a valorizar mais a vida, passaram a entender que certas questões eram muito pequenas diante de outras muito maiores que estão por vir e que fazem parte da verdadeira vida, né, do ser que está ali vivendo naquela existência, né? Eu tenho aqui como indicação para vocês, que são usuários da Netflix, dois filmes, né? Na verdade, um filme e uma série. Este filme Além da Morte, que é um filme de 2017, na verdade é um remake do filme de um filme que é similar a esse, tal que pessoas que fazem experimentos, né, médicos que fazem experimentos de quase morte provocados, eles provocam uma parada cardíaca para terem essa experiência e saberem o que é que acontece depois da morte, né, e saem fazendo registro. É um filme interessante, vale a pena assistir para essa temática. E o outro que saiu recentemente, agora mesmo, em 2021, é um documentário, A Vida Após a Morte, em 6 capítulos. Vale muito a pena assistir. Cada capítulo tem uma temática, né, falando de experiências com as mortes, até algumas com paradas cerebrais, e como as pessoas realmente mudaram a maneira de ver, alguns até que não acreditavam em nada, passaram a crer. Relatos das pessoas mesmo que vivenciaram essas situações, né? Então, vocês vão gostar, vale muito a pena essas duas indicações. Uma questão muito importante é que a gente costuma dizer que a morte é algo que muitos que não acreditam na vida após a morte dizem que nós só temos uma vez, acontece só uma vez essa morte, mas a gente precisa entender que dentro de uma visão mais ampla, nós já morremos várias vezes. Nós não só temos a experiência de ter morrido várias vezes, como nós morremos todo dia. De certa forma, a comparação que é feita da morte com o sono é uma comparação muito poderosa, muito interessante, porque, de fato, é algo muito similar mesmo, né? Nós temos duas situações aqui, uma de Geoffrey Hodgson. Ele diz: o sono foi, com muita propriedade, chamado o irmão gêmeo da morte, porque realmente os vários mecanismos, os vários fenômenos que ocorrem durante o sono, né, são os que ocorrem no momento inicial da morte, né? E a grande diferença que existe entre o sono e a morte é que esse laço que aparece aqui, que é chamado cordão de prata, né, ele é quebrado no momento da morte, que é a ligação que nós temos ainda, né, entre o corpo astral, que está representado aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os corpos, né? Principalmente porque no nosso curso nós não temos uma aula só sobre
a constituição humana dessa vez, então eu vou, de certa maneira, falar um pouquinho mais agora, já que a gente vai precisar dessa informação. Então, aqui é como se fosse o corpo astral, e aqui é a ligação, o cordão de prata, que faz ainda mantém a gente conectado. Quando ele se rompe, não tem mais como retornar, né? Então, é importante que a gente entenda essa diferença. Então, aqui está justamente o Geoffrey Hodgson dizendo, logo depois, que a diferença entre o sono e a morte está no fato de que, no sono, o cordão prateado, que nos liga ao corpo, não é partido. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma outra frase de Jung, né, que está citada por Marie-Louise von Franz nesse livro, Os Sonhos e a Morte, justamente porque ela, o tempo inteiro, faz uma correlação muito forte entre o sonho e a morte, mostrando que muitos dos arquétipos presentes nos sonhos dão uma luz para a gente de uma realidade que nós vivenciamos além da morte, acima dos corpos mais densos, e que nós só temos através do sono enquanto estamos vivos, né? Em sonhos. E aí a gente consegue vislumbrar aquilo que eles chamam de arquétipos, aquilo que eles chamam de inconsciente coletivo, nada mais é do que as nossas vivências mais sutis, mais profundas, e que chegam a gente por símbolos, porque a gente ainda não tem uma capacidade de perceber tudo com toda a plenitude, né? Então ela diz, após a morte, aliás, Jung diz, após a morte, o que sabemos? A dissolução da nossa forma temporal na eternidade não acarreta perda alguma de sentido. Pelo contrário, o dedo, então, fica sabendo que faz parte da mão. Olha que coisa interessante. Ele, de certa forma, está mostrando aí como a gente, depois da morte, nós nos reconhecemos muito maiores, né, do que somos. Nós nos libertamos de algumas limitações que o corpo físico, né, denso, e os outros corpos mais densos produzem na gente. E ele tinha essa visão, né, dentro. Isso foi dito numa das cartas dele, né, escrita, né, não sei bem para quem, mas que tem até hoje em 3 volumes, né, as cartas que ele escreveu para várias pessoas, e muitas vezes ele nessas cartas escrevia coisas que ele não colocava nos livros, né? E neste livro ainda, Marie-Louise von Franz diz o seguinte: somente a conscientização do self, né, que é como eles entendem uma visão da alma, etc., o qual, enquanto espírito rector, né, spiritus rector, de todas as ocorrências biológicas e psíquicas, representa a manifestação final de todos os arquétipos, parece representar uma aquisição que não se perde mais, mesmo na morte. Então, mostrando ela aqui que essas aquisições obtidas aqui na Terra, elas são incorporadas neste âmbito, né, que eles chamam do inconsciente coletivo, e ali são absorvidas. Então, veja que eles estão colocando uma visão bastante espiritualista aí, e, com certeza, isso é fruto da estudo de religião comparada que Jung fazia, e Marie-Louise von Franz ajudou muito ele nessa tarefa. E, no fim, ainda temos nesse mesmo livro, ela dizendo que, na frase, mais cedo ou mais tarde, todos os mortos se tornarão aquilo que nós também somos, que é uma frase que Jung diz, né? Que todos os mortos se tornarão aquilo que nós também somos. O que ele quer dizer com isso? Ela diz que Jung alude ao mistério do self, no qual todas as almas, de mortos e vivos, fundem-se numa unidade múltipla. Os sábios da Índia sempre disseram que o Atman pessoal, que eles estão chamando de self, faz parte do Atman cósmico. Então, em outras palavras, eles estão dizendo, por favor, quem estiver com o microfone aberto, desligue, que perturba um pouquinho aqui, certo? Tem algumas pessoas que estão aí com o microfone aberto, ok? Alto-falante, som do alto-falante. Carlos Alberto está com... Deu alguma coisa? Então, continuando, né? Mas só dando que tá... Jorge, você pode desligar também o microfone se quiser, viu? Estou fazendo isso, Marcos. Tá. Obrigado. Então, no livro Teosofia Explicada, que é um livro em perguntas e respostas bem interessante para quem está começando a teosofia, então,
eu indico ele, né? A gente está aqui com um curso introdutório. Nesse livro tem muitas informações interessantes sobre a questão da vida após a morte, né? E o Pavre, nessa O página, senhor né, está sem áudio aí. 242, ele diz Bora. o seguinte, a morte é, a princípio, descartado o corpo físico, o invólucro mais externo do ego, o homem real, que continua vivendo em seu corpo astral. O volume, veja o volume. Jorge, tente desligar aí, por favor. Eu estou desligando, mas a pessoa liga de novo. Né? Então, Jorge vai desligar, viu, Carlos, e não mexa mais não, ok? Bom, vamos lá. Então, a morte é, a princípio, descartado o corpo físico, o invólucro mais externo do ego. O homem real que continua vivendo em seu corpo astral até que se esgote a força gerada por suas emoções e paixões durante a sua vida terrestre. Ocorre, então, uma segunda morte, e ao separar-se o corpo astral do homem, ele está em seu corpo mental, naquele que é chamado mundo celeste. Terá que permanecer ali até que se esgote a força dos pensamentos altruístas gerados durante as vidas físicas, suas vidas física e astral, sendo descartado também esse terceiro corpo. O homem permanece por algum tempo como ego em seu próprio mundo, no corpo causal, antes de retornar à encarnação. Então, repare que existem aí três mortes, né? Uma que é do corpo físico, depois uma que é do corpo astral, e, por último, a do corpo mental, que é algo que acontece em poucas vezes. Não são todas as vezes em que a gente vivencia um tempo no corpo causal, que seria o céu, né? O céu extremo, o verdadeiro céu. Porque muitos colocam que o próprio corpo mental, na sua vivência pura, né? No que a gente chama de Devakan, que a gente vai falar daqui a pouco, seria o céu, mas existe ainda algo que poderia ser representado aquele céu cristão, e em alguns casos, quando há muito merecimento e quando há um acúmulo de experiências do Budi, né? Ou de intuições e meditações profundas, experimentos muito fortes de algo que está acima do mental concreto, né? Tudo que a gente experimenta de sentimentos positivos nos ajuda a ter uma estadia no corpo astral ou no Kamaloka, como a gente vai ver daqui a pouco, uma estadia mais curta, né? Para que a gente vivencie um mundo mais sutil, com mais bem-aventuranças, que é a estadia com o corpo mental. E os pensamentos positivos e benéficos que a gente alimentou durante toda aquela existência também nos ajudará a conseguir esse feito de alcançar o céu verdadeiro, né? Que seria a vivência no corpo causal. O corpo causal ainda não é o corpo búdico, mas ele tem uma experiência muito próxima desse corpo búdico. A gente vai ver isso agora exatamente. O primeiro corpo que nós conhecemos é o corpo físico, esse que está aí, demonstrado, está meio feio aí a figura, mas tudo bem, não encontrei uma melhor. Depois nós temos o duplo etérico, onde estariam os chakras etéricos, né? E ele está no mesmo plano físico do corpo físico. Só que o corpo físico é dito corpo físico denso, o duplo etérico é considerado corpo físico etérico. Estão no mesmo plano, né? E a interação é muito forte, eles não se afastam muito, não tem como se afastarem muito, e a vitalidade do corpo físico é exatamente graças ao duplo etérico. Ele pode permanecer, de certa forma, anestesiado em alguns pontos, em alguns momentos. Quando ele estiver anestesiado, a gente não vai sentir dor no lugar, no corpo físico. Então, de certa forma, ele é responsável pela sensibilidade, pela vitalidade das células, dos órgãos, etc, etc. Logo em seguida, nós temos o corpo astral, que está associado às emoções. Eu coloquei assim, ele bem colorido mesmo. Eu peguei a mesma imagem ali e fui trabalhando ela, né? E ele, na verdade, com essas cores estão associadas às emoções, né? Ele tem uma contraparte que é mais densa, que tem o mesmo formato do corpo físico e o corpo etérico, e uma outra parte que é o ovoide astral, que é essa que está em movimento aí. Eu coloquei uma imagem assim, justamente em movimento, para
dá a ideia de que isso é o que acontece na realidade, né? Nós vemos nossas emoções vão se mexendo, a gente vai atuando emocionalmente e o corpo vai também se movimentando e as cores vão se alterando, né? O corpo mental tem cores mais ou menos similares, só que numa sutileza maior e numa coloração mais amarelada, que é associado à cor do pensamento, da atividade intelectual, etc. E, por último, aqui o corpo causal, considerando apenas os corpos mais densos, né? Vamos dizer assim, esses 4 primeiros aí mais densos ainda, e o causal já é um pouco mais sutil. Esse muito pouco trabalhado por nós temos ainda ele em desenvolvimento, aliás, todos estão em desenvolvimento, mas o corpo causal está ainda muito precário e a gente ainda não tem uma vivência de um pensamento não concreto, um pensamento que não precisa de imagens e de palavras e de alguma coisa mais real e mais densa. Então, no corpo causal, nós temos uma vivência muito mais abstrata e mais sutil e subjetiva e bem transcendente, né? Difícil da gente compreender. A palavra mais perto que nós temos para caracterizar o que acontece no corpo astral é a intuição, né? Então, esses são os corpos que nós temos que utilizar dentro dessa vivência da personalidade, né? Que nós temos, é como a gente chama a vivência encarnado, enquanto encarnado. Aqui em cima de cada um desses corpos, nós temos alguns, os chamados átomos, né? Átomo físico, o térrimo, o átomo astral, o térrimo, o átomo, desculpe, o átomo físico, esse aqui não existe, na verdade seria esse, foi um equívoco, né? Na verdade, a gente tem aqui o átomo astral, o térrimo, o átomo mental, o térrimo, o átomo causal. Na verdade, esses átomos, eles são átomos primordiais que guardam a nossa memória dessa existência, né? Para que, quando o corpo se destrua, ele guarde ainda essa memória da existência, daquela existência, de tudo que foi experimentado no corpo físico, no corpo astral, no corpo mental e, finalmente, no corpo causal, né? Então, no livro de Annie Besant, esse livro Morte e Depois, ela ajuda a gente a elucidar melhor as informações. Ela tem uma citação de Franz Hartmann, muito interessante, ela diz o seguinte: depois da morte, o Deus liberta-se do homem por sua separação do corpo animal. Portanto, tendo o homem dentro de si essa consciência divina, seu dever é combater as inclinações animais e elevar-se acima delas, com a ajuda do princípio divino, tarefa que não pode ser levada a cabo pelo animal e que, portanto, não lhe é exigida. Então, nós temos digamos assim, uma disputa acontecendo energética entre esses corpos mais densos e os corpos mais sutis. A gente vai ver daqui a pouco isso representado em um esquema. E nós temos que nos render mais às energias superiores, às energias mais sutis. Porque quando a gente se rende a energias mais densas, a gente acaba não só tendo vivências não muito aceitáveis, muito interessantes para uma vida espiritual, como vamos ter resultados não muito bons na nossa vida pós-mortem, né? E nas próximas existências também. Ou seja, vamos adquirir karma, né? Então, aqui já Annie Besant, no mesmo livro, ela diz: convém observar que durante o lento processo da morte, enquanto o duplo etérico está realizando a separação, e mesmo depois desta terminada, todos se devem conservar no maior sossego e tranquilidade, tanto quanto possível, senhores de si, na câmara mortuária, pois é durante este tempo que o ego passa em revista toda a vida passada. Então, repare que no momento em que o duplo etérico, eu falei nesse instante para vocês, aquele corpo que fica próximo ao corpo físico denso, ele está se desestruturando. Então, toda a memória se resume a um átomo físico térrimo que guarda essa memória e que se transmite para o corpo astral.
E nesse momento de transmissão é que ocorre aquela recapitulação, né, de toda a nossa existência, porque vai passar em revista toda aquela realidade que a gente viveu naquela existência e ela vai ser gravada e transmitida no corpo astral, no corpo astral. De certa forma, ela transita pelos chakras, no momento em que o corpo etérico vai se destruindo, cada chakra vai se desfazendo e transmitindo para o outro também as informações, e quando chega no último chakra, é que a gente tem um vislumbre da luz do eterno, porque o chakra coronário é o chakra que nos liga com o nosso eu mais superior. Então, naquele momento é que a luz aparece no fim do túnel, essa transição, né, que está acontecendo e aquele vislumbre da chamada clara luz que a gente vê no livro tibetano dos mortos, aparece justamente nesse momento em que a luz chega no chakra coronário e vai ser feita a transferência dessas memórias, né? O corpo entregue ao turbilhão das inúmeras vidas que antes o prana mantinha em obediência, atuando por meio de seu veículo duplo etérico, começa a desorganizar-se, né? E, à medida que as células e as moléculas se vão desintegrando, suas partículas passam a fazer parte de outras combinações. Então, essas partículas do corpo físico, assim como elas vão sendo em decomposição, os átomos, as moléculas vão fazendo parte de outros elementos no momento da morte, da mesma forma, o duplo etérico também, num nível mais etérico, mais sutil, essas partículas vão entrando em decomposição, vão se desestruturando, desorganizando para fazer parte de outros organismos, não necessariamente corpos, mas podem ser também. E assim acontece em todos os níveis, para todos os corpos, mesmo os mais sutis, né? Neste livro, O Mistério da Morte, nós temos essa colocação que eu achei muito pertinente para aqui, né, de Erline Scheiner, né? Ela diz assim: o processo da morte não difere muito do processo do nascimento. Durante o parto, o canal do nascimento se abre gradativamente, permitindo a passagem da criança. As paredes do útero começam a se expandir para permitir a saída do pequeno ser. De forma semelhante, o Sutratman Sushumna, né, transforma-se no canal de nascimento através do qual a alma deve sair. Então, repare que esse canal que liga o Sushumna, que é também o Sutratman mais denso, que está na coluna vertebral da gente e liga todos os chakras, é ele que vai fazer essa condução, né, das memórias, das informações, e é esse ponto de saída, de certa forma, né, daquilo que nós temos de mais sutil manifestado e densificado e manifestado no nosso corpo etérico, né? Então, nesse momento é que a luz aparece, e essa luz vai surgindo e o túnel, a luz no fim do túnel aparece. No livro tibetano dos mortos, se fala de 3 etapas do que se chama bardo, né? O que é o bardo? O bardo, na verdade, é a existência entre vidas, né? É entre a morte e o nascimento. A vida é entre o nascimento e a morte, né? E o bardo é entre a morte e o outro nascimento, o renascimento. Então, é esse período post-mortem que a gente tem, e que no livro tibetano dos mortos está dito que nós temos 3 etapas que acontecem, né? Que os tempos são muito variados, mas, em geral, a etapa 2 é a mais demorada. Mas a etapa 1 é a Shikai, que é o bardo da clara luz primordial, que é justamente aquele momento em que se vê a luz e que se vivencia aquela primeira morte, logo depois da primeira morte, né? E tudo que acontece ali é aquela tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, algumas emoções acontecendo, né? E vivências numa experiência no astral. E depois nós temos aqui o Shonid, né, que seria o bardo da experiência da realidade. É quando a gente vai sutilizando a nossa consciência, fazendo ela deixar de lado, né, os corpos mais sutis, até porque quando nós percebemos que nós não somos aquele corpo físico na primeira morte, e nós não somos o corpo astral na segunda morte, e nem o corpo mental, a gente vai tendo um outro tipo de entendimento sobre a realidade. E o entendimento sobre a nossa realidade e a realidade que está em volta de nós muda, e isso acontece no Shonid. Por isso que esse é um período de maior tempo, né?
Claro que varia de pessoa para pessoa, já dissemos nesse instante que, através da visão da teosofia, essa variação de tempo é em função do que nós fazemos durante a nossa existência, né? E, por último, o Sindpa, né? Faltou o N aqui, mas o Sindpa, que é o bardo da busca do renascimento. Segundo o livro tibetano dos mortos, isso é corroborado pela teosofia, mas em parte, né? Porque não é, eu vou falar de um motivo para o renascimento, mas existem outros motivos, né, explicados na teosofia, mas no livro tibetano dos mortos, o principal motivo para o retorno, o renascimento, é que a pessoa ainda se sente apegada ao mundo físico, né? Isso é um fato, isso é confirmado, vários livros na literatura teosófica confirmam isso, até mesmo as cartas dos Mahatmas falam sobre isso, que o homem apegado ao mundo físico, ele não consegue se libertar ainda e, se ele conseguisse, talvez ele não precisasse reencarnar novamente. Mas a gente sabe que existem outras questões envolvidas, né? E claro que uma libertação completa também envolveria uma série de transformações internas. Então, por isso que isso acaba não acontecendo, né? E vários fatores estão presentes aí. Entre eles também a necessidade de corrigir algumas falhas do passado, de outras encarnações, que nem sempre se consegue corrigir por um arrependimento, ou por uma queima de karma, por uma mudança brusca de comportamento, e tudo isso é levado em conta, né? Eu recomendo também a vocês este filme, que também acredito tenha na Netflix. Este filme é o chamado Enter the Void, mas também conhecido em português como Viagem Alucinante. Viagem Alucinante. Esse filme é muito interessante porque ele, pela primeira vez na minha vida, eu assisti um filme que mostra a gente vivendo a situação de quem morreu, né? Mas não é como, por exemplo, no filme Ghost, como Além da Eternidade, filmes que mostram assim o morto, né, naquela situação agonizante, ou até às vezes tentando experimentar a vida física e tentando com aqueles efeitos especiais, etc. Nesse caso, o filme nos mostra a gente como se estivesse vendo, como se estivesse na situação da pessoa que morreu mesmo. Então, ele mostra, né, ao longo do filme inteiro todas as etapas, porque ele é inspirado no livro tibetano dos mortos. Inclusive, a pessoa que vivencia isso está aqui, né, uma das fotos do filme. Ele estava lendo o livro tibetano dos mortos quando ele morreu, e um amigo dele emprestou, e ele até pergunta se o amigo pergunta se ele leu antes dele morrer, pergunta se ele leu o livro, ele disse que não, e aí o amigo acaba resumindo o livro todo em poucos minutos, né? E neste resumo também a gente fica percebendo que é o que ele vai experimentar nessa vivência que ele vai ter e que vai acontecer ao longo da morte. Inclusive, passa até a experiência do retorno, da tentativa de reencarnar novamente. Então, aqui está aparecendo até alguns motéis da cidade onde ele está, e mostrando justamente, né, em Tóquio que ele está, e mostrando ele passando por várias situações de pessoas que estão prestes a engravidar, e ele tentando a questão do reencarne. Claro que o filme diminui o tempo muito, né, dessa experiência pós-mortem, que a gente sabe que não é curta, né, e depende muito de uma série de circunstâncias, mas, de certa forma, o filme é bastante envolvente, é uma experiência que nos faz, digamos assim, transforma de alguma maneira a gente, né? Transformadora a experiência desse filme. Este é outro livro que eu recomendo para quem quer estudar sobre esse assunto, um livro escrito por Leadbeater, né? Que é um vidente extraordinário e que ele consegue relatar a partir da sua vivência o que ele entende, né, que acontece na morte e vários fenômenos que ocorrem após a morte. Ele diz o seguinte: a vida física somente tem importância porque em nossa etapa evolutiva ela nos é indispensável para adquirirmos muitas experiências por meio das lentíssimas vibrações desta grosseira e pesada matéria. Vocês já viram por que eu botei esta fala de Leadbeater agora? Porque justamente complementa a questão, né, de qual a necessidade de voltarmos, né, à nossa existência após a morte. Não é somente porque nós sentimos apego ao corpo físico. Ele diz isso nesse livro, inclusive, que realmente isso é algo que
faz com que a gente até queira voltar mais rápido, etc., etc., e não experimente vivências celestes como poderíamos ter por algum mérito, uma pequena existência, um tempo curto, mas às vezes por conta desse apego. E ele diz ainda também que há lições que só se podem aprender no mundo físico. E quanto mais depressa a aprendermos, mais depressa também nos livraremos da necessidade de voltar a esta ínfima e limitada vida. Além do livro tibetano dos mortos, nós podemos citar até essa publicação, tem outras, né, mas essa publicação recente de 2020 agora, do livro dos mortos do Egito, o livro tibetano, o livro egípcio dos mortos, que é resultante de vários papiros e vários escritos em pirâmides, porque várias pirâmides tinham lá uma espécie de guia para os mortos, o que seria importante para os mortos lembrarem e saberem depois da morte, para que eles possam ter uma passagem sem tantos perigos, porque uma das coisas que eles falam dos egípcios dentro da filosofia, né, espiritualista egípcia de alguns perigos que ocorrem depois da morte. E aqui nós temos o deus Anubis, responsável pelo cuidado do morto. Ele tem essa responsabilidade, né, como um deus dos mortos, e o tempo inteiro está sendo retratado ele na mitologia egípcia, né? Inclusive, aqui nós vemos na carta morte do tarô egípcio a presença do deus Anubis, né? E que é justamente a filosofia de que alguém que está ali ponderando o que foi feito durante a vida, né? Aqui uma balança. E associado a esse deus, a morte também está associado na cultura egípcia a deusa Maat, que é a deusa da justiça. E, inclusive, é muito comum a gente ouvir falar de que ela, justamente, a história, a mitologia dela conta de que ela colocava, depois da morte, um coração de um lado, de um lado da balança e uma pena do outro lado da balança, para ver o que é que pesava e se o coração da pessoa era suficientemente leve das coisas que ele fez. E daí que surgiu a palavra pena. Eu tenho falado até isso para alguns advogados que não conheciam a origem da palavra pena. Ela tem uma pena na tiara dela e aparece sempre com a pena e a deusa da justiça. Né? É interessante compreender que nessa visão, né, há uma filosofia espiritualista muito solar. Então, aqui nós temos o deus Amon-Ra, que trabalha a questão de você buscar a luz, buscar o entendimento, e nesse entendimento conseguir ter uma vida post-mortem mais saudável. Muitos se enganam ao pensar que os egípcios são incautos a ponto de pensarem que o ser voltaria ao corpo físico como na múmia mesmo, né? A múmia é preservada não é para que o ser volte para utilizar aquele corpo, mas é para que ele consiga preservar melhor os corpos mais sutis que eles acreditavam existirem, né? E principalmente nas dinastias mais antigas, né? A partir da quarta dinastia, esse entendimento era maior ainda dos egípcios, e isso fica claro nos trabalhos escritos, né, por hierógrafos e hieroglifos, né? Aqui nós temos até a cruz ansata, que é muito presente nos túmulos, né, nas câmaras mortuárias, nas mastabas, nos sakara, etc. E nós vemos ela como uma representação justamente da proximidade do ser, que é como se fosse aquele que morreu, representado aqui na cruz, do sol, e tentando buscar a luz, né? Então, é importante entender que várias culturas entendem a morte de modos diferentes, mas se a gente for esmiuçar, vai encontrar pontos em comum. Aqui, no livro Teosofia Simplificada, tem essa outra frase que eu considero importantíssima, né? Qualquer inferno que possa existir após a morte será o que construímos para nós, mesmo através do que fazemos, sentimos e pensamos enquanto na Terra. Então, veja que fazemos no físico, né? Sentimos no astral e pensamos no mental. Então, você vê que ele está resumindo as existências desses corpos mais densos e como isso interfere diretamente naquilo que poderíamos chamar de inferno, né? E que nós vamos ver agora, né? Aqui nós temos uma ilustração, né, que nós construímos aqui de um
corpo etérico, com sua aura etérica aqui e tal, o astral, né, com a contraparte, etc., e aqui o mental e o causal. Né? E, de certa maneira, é interessante a gente perceber como isso se comporta dentro do processo. Aqui eu tentei fazer um esquema que mostra justamente o período entre o nascimento e a morte, a vida encarnada, né? E depois o retorno, né? Que seria o chamado bardo, né? Período entre a morte e o renascimento. Segundo a teosofia, isso a gente pode encontrar nas cartas dos Mahatmas, especialmente na carta 68, né? Que a gente participa de 3 estágios, diferentes dos estágios colocados no livro tibetano dos mortos, mas que, de certa forma, são 3 estágios que têm características similares, principalmente porque os estágios variam muito de pessoa para pessoa e em função das condições da vida da pessoa. O primeiro seria o Kamaloka, que eu trouxe aqui a representação, né, no corpo astral com a contraparte e o ovoide, né? O período de gestação, perturbo tão errado. O período de gestação, que seria um período intermediário entre o Kamaloka e o Devakan. Nesse período de gestação, a gente vai ver com calma, é como se fosse um novo nascimento para uma outra realidade. Repare que no Bardo Todol, o Shikai, né, seria o momento, né, desse clara luz, e depois a gente tem um momento de ter uma melhor compreensão da realidade, né, em instâncias cada vez mais sutis. E na gestação vai acontecer isso, até que a gente consiga ter consciência suficiente para alcançar o Devakan, né, ou Devachan. E aí a gente tem a vivência no plano mental, né, ou chamado também plano celestial. Então, temos aqui uma representação desses corpos nossos, né, o corpo astral, o corpo mental, e poderíamos dizer que o corpo etérico estaria bem próximo aqui ao corpo físico, ou ocupando mais ou menos o mesmo lugar, né, já que são diferentes subplanos de um mesmo plano, que é o plano físico. Então, a gente teria experimentar a experiência da primeira morte, que acontece com o rompimento desse cordão de prata aqui. Depois teríamos a segunda morte, que seria o rompimento desse cordão, que muitos chamam de cordão dourado, e que aí desliga justamente o corpo astral do mental, e aí nós teríamos uma vivência no Devakan, e em muitos poucos casos, como eu disse para vocês, uma experiência no chamado céu superior, quando estaríamos utilizando o corpo causal. Reparem que o corpo causal, vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou destrinchar melhor isso, ele é o corpo mental superior. Então, o corpo mental, propriamente dito, é o corpo mental inferior e o corpo causal é o mental superior. Os dois estão no mesmo plano. Mas um tem vivências mais densas que conectam com os corpos mais densos, porque precisa de concretude, precisa de palavras, precisa de imagens, precisa de algo concreto, porque é uma vivência intelectual mais concreta. O corpo causal não, ele já é fora do, não é nem a gente, até uma pintura abstrata é concreto para o corpo causal, que a gente, quando a gente fala de abstrato, às vezes a gente não entende que esse abstrato aí é diferente do abstrato da arte. É um abstrato assim, algo que não tem nenhuma representatividade. É como que a forma como nós entendemos o outro sem precisar de palavras. Então, é nesse sentido que é o abstrato, é o intuitivo, é o espiritual mais transcendente que a gente ainda está desenvolvendo. Nós nem temos, assim, uma compreensão plena do que é isso, porque nós estamos em crescimento e aprendendo a lidar com essa questão. Então, este é o mundo celeste. Aqui nós temos um esquema bem completo aí que mostra justamente plano físico denso, o corpo físico, né? Aqui já um ovoide mais para dentro, para baixo. E aqui a representação mais objetiva, né? A concretude que a gente precisa, né? Porque estamos lidando com o plano mental inferior. Então, plano astral, que ele não tem subdivisão, né? Aqui a gente tem o denso e etérico, né? Eles são cada plano tem 7 subplanos, então aqui a gente tem 3 subplanos densos
e 4 subplanos etéricos. O plano astral, os 7 subplanos são todos do astral mesmo. Aí a gente tem aqui dividido o plano mental, os subplanos do mental inferior e os subplanos do mental superior, correspondente ao mental propriamente dito e o causal. Então, corpo mental, corpo causal. Então, repare que aqui formam uma entidade, somente com esse quaternário aqui, né? Os 2 corpos físicos, o corpo astral e o corpo mental. Aqui, na verdade, deveria ser corpos físicos, né? Então, a gente tem aqui o eu inferior à personalidade, a chamada alma animal ou corpo propriamente dito. E aqui acima, do mental superior para cima, né? Os subplanos mentais superiores, né? Formando o corpo causal. O plano búdico com o corpo búdico, o plano átmico com o corpo átmico. Então, essa tríade aqui, ó, esses 3 corpos aqui, formam a chamada alma espiritual. Principalmente incluindo aqui a mônada na história, que é a mônada que se manifesta nesses corpos aqui. Então, seria o eu superior, a individualidade. Então, onde é que acontece a primeira morte? A primeira morte, né? Bom, aqui ainda tem uma representação que eu esqueci. E aqui os 3, né? Manas, Atma, Budi, né? Em ilustrações e tal. A primeira morte acontece aqui no corpo físico, né? A segunda morte no corpo astral e a terceira morte no corpo mental, quando, por pouco tempo, a pessoa permanece com o corpo causal, tendo talvez a mais transcendente experiência e mais próxima da realidade do nosso eu verdadeiro, é nesse momento que vai acontecer. Claro que na vivência do chamado Devakan, né, que a gente está falando aqui e tal, enquanto estamos lá no corpo mental, já temos uma experiência muito feliz, muito positiva, cheia de bem-aventuranças, considerando que já é uma proximidade muito grande dessa vivência da alma espiritual. Mas repare que o corpo causal ele já é parte dessa tríade, né? Manas, Budi e Atman. Então, nós vamos estar com um corpo que nos permitirá ter uma vivência plena do que seria o eu eterno, o eu que reencarna, aquele que está em todas as encarnações das nossas existências, né? Então, a partir desse entendimento é que a gente pode prosseguir com as outras situações, se o computador deixar, porque ele não está querendo ir adiante. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, deu uma travada. Então, eu tirei aqui, na verdade, outro livro que eu sugiro para vocês é esse A Sabedoria Antiga, de Annie Besant, que ela trata também, ela trata dos vários planos de existência, dos vários corpos, e fala do Kamaloka e Devakan, que nós vamos falar daqui a pouco, e diz uma coisa bem interessante, que são os componentes de cada corpo, né? Que o corpo mental possui o mana, o físico possui o prana, né? O corpo astral o kama e o corpo mental o manas, porque o prana é o veículo que dá a vitalidade no organismo. Temos vários pranas circulando no nosso corpo etérico e alimentando de energia o corpo físico denso, né? O kama é aquela energia que circula o corpo astral, acompanhando até certo ponto os movimentos do prana, mas indo além porque atinge energias que não são tão densas e que envolvem emoções. Então, está tudo ali associado a desejos, emoções, sentimentos, os mais nobres, os menos nobres. E humanas, que são as energias que veiculam sobre o corpo mental e estão associadas aos pensamentos que a gente vai tendo, que vai acontecendo ao longo da nossa existência, e que permeia também a existência do indivíduo pós-morte, né? Depois que morre. Então, nós vivenciamos o Kama e o Manas depois da morte, porque nós passamos tanto pela experiência do Kamaloka como do Devakan, que é no período mental. O Devakan, ou Devaloka, também como muitos chamam, que é o local dos devas, dos deuses. Esse outro esquema aqui complementa aqueles outros que nós mostramos, né? Já vimos que aqui existe uma tetra física, uma tetra da personalidade física, não, mas uma tetra de corpos inferiores, uma tríade de corpos mais sutis, né? E aqui a combinação deles. No momento da vida é isso que acontece, essa conexão, claro que guardando as devidas
limitações, né, da representação que nós temos, né, aqui. Numa situação de primeira morte, na experiência do Kamaloka, o que acontece é isso. Nós vimos que o duplo etérico se desintegra todo, né? E a experiência das memórias vai para o astral, e o corpo astral passa, não era nem para ter essa borda aqui mais, digamos, mais rosa aqui, né? Mais magenta, porque é do corpo útil, né? Do corpo causal. E aí a gente tem aqui o corpo causal vivenciando na primeira morte, né? Conectado ainda aos outros corpos, mas, aliás, pode ter mesmo, acho que eu deixei por isso, porque ele está aqui, você desfaz esse corpo, mas fica aqui, todos eles ligados, conectados, né? Tranquilo, a representação é essa mesmo. Depois a gente tem o quê? A segunda morte. Essa segunda morte, o corpo astral deixa as partículas se dispersarem, né, no mundo astral, depois de termos vivenciado as experiências no Kamaloka, né? Aí passamos a vivenciar pelo Devakan utilizando o corpo mental, que seria esse corpo mais amarelado que está aqui, né? E é como disse a vocês, por último, caso aconteça, né, por pouco tempo, né, e sempre que acontece por pouco tempo, a experiência da terceira morte, quando o corpo mental se dissolve e a vivência passa a ser com o corpo causal. No Kamaloka, temos aqui uma descrição do que é o Kamaloka. Plano astral, mundo das emoções, local dos desejos, Preta Loka. Preta Loka é a existência de... São seres que estão destituídos das seus corpos mais sutis, mas que tem muitos seres, as chamadas cascas, né, que permanecem no Kamaloka presentes, que seria depois que nos desvencilhamos desse corpo, essas cascas permanecem ainda com algumas experiências emocionais ali acontecendo. Hades, na mitologia grega, né, purgatório, na mitologia católica. Agora, uma ressalva só sobre o plano astral aqui, né? É preciso chamar bastante atenção de que Kamaloka não é sinônimo de plano astral, apesar de estar aqui como é parte do plano astral, porque é um estado. Na verdade, o Kamaloka não é nem um lugar, né? Na verdade, o Kamaloka é um estado em que se reúnem as pessoas quando estão no plano astral, vivenciando essas experiências que precisam acontecer para que ela consiga assimilar o que foi vivenciado na existência física, transmitir isso para uma outra realidade, digerir, absorver e retransmitir isso para as instâncias mais superiores do ser, né? Trata-se do plano imediatamente superior ao plano físico, onde a consciência se concentra após a desencarnação. É a esfera onde a personalidade, as formas de pensamento, as paixões, as emoções e as tendências inferiores vão, aos poucos, se dissolvendo e se desgastando. Esse processo de dissolução é necessário para a alma ascender a planos mais elevados. Eu esqueci de dizer lá atrás que, naquele momento que Annie Besant recomenda que tenhamos cuidado no momento da morte, na dissolução do pretérico, que o cuidado para as famílias terem de não fazerem muito alarde, não demonstrarem tanto sofrimento, é porque naquele momento realmente está acontecendo um momento importante, um momento em que aquele momento é tão importante que talvez defina boa parte do que vai acontecer na vida pós-mortem da pessoa. Se vai ser uma vida pós-mortem mais tranquila, etc., ou não, com mais tempo no Kamaloka ou não. Tudo em função, de certa maneira, desse momento que é como um momento do nascimento. Se acontecem problemas graves no momento do nascimento, também não vai ser nada bom para a vida da pessoa. No período do Devakan, né, o plano mental, né, que também não é a mesma, não é sinônimo de Devakan, mas é um estado de espírito, um estado de pensamentos presentes em quem está no plano mental, mas de certa forma muitos acabam simplificando, colocando como sinônimo. Isso fica bem claro no livro Sabedoria Antiga, porque Annie Besant coloca um capítulo para plano astral e outro para Kamaloka, depois um capítulo para plano mental e outro para Devakan, mostrando que não é a mesma coisa, mas que tem muito de similar, né? Então, o mundo do pensamento, o mundo celeste, morada dos deuses, né, céu ou mansão de bem-aventurança. O nível universal de existência é constituído apenas de pensamento, e não se trata de um produto da atividade cerebral, né? É totalmente independente do cérebro, que é uma manifestação física, né, do plano físico.
Então, o plano de vida e consciência é o objetivo mais sutil que o plano astral do Kamaloka, sendo um dos vários planos que formam a estrutura do universo. O Devakan é o fruto dos pensamentos cultivados pelo indivíduo durante a vida e é onde permanece a consciência durante o período que antecede a encarnação seguinte, na maioria dos casos. Hoje nós temos até uma terminologia em física quântica que nos ajuda até a entender como é que algo pode ser um loca, ou lugar, ou mansão, ou morada, como muitos traduzem, loca, de Devaloka, Kamaloka, e ao mesmo tempo não ser um lugar. É um lugar e não é um lugar. Nós temos um termo na física quântica que é não localidade. Então, é uma existência não local, porque a localidade nos faz associar a algo muito do plano físico, né? Que é aquela coisa muito de ter um espaço, de ter um espaço físico, né? Aqui e ali, lá e cá, essa coisa do, né? Da tridimensionalidade que não existe porque no nível das outras dimensões, porque o plano astral está na quarta dimensão, o plano mental na quinta e assim sucessivamente. Então, nós temos uma amplitude das dimensões, então não temos mais aquela limitação dimensional que teríamos quando no físico, né? Então, reservamos aqui para esse momento algumas hipógrafes. Hipógrafe, gente, eu tentei inventar isso como neologismo, eu estava querendo buscar frases para o final da nossa palestra, como temos no começo, né? As chamadas epígrafes, ep de em cima e hipo de embaixo, né? Então, ep de início, como a epífise e hipófise, né? Então, a gente tem, eu quis até colocar um nome assim, hipógrafe, né? Uma coisa assim de neologismo. Quando eu fui ver, já tem essa neologia, né? Já fizeram essa neologismo, que é uma epígrafe que vem no final. Então, primeira hipógrafe, o espírito jamais nasceu, o espírito jamais deixará de existir. Jamais houve tempo em que não existisse. Começo e fim são sonhos. Inascível, imortal e imutável permanece sempre o espírito. A morte nunca o afetou, ainda que pareça morta a sua morada. Antes, tal como quando alguém abandona as suas roupas velhas e vestindo outras novas, diz: estas usarei hoje. Assim alija o espírito despreocupadamente suas vestes, de carne e passa a habitar uma outra morada. Então, repare que beleza colocado no Bhagavad Gita isso, né? Mostrando que é uma existência ilusória, é um maya, é um momento de existência da gente. E a alma não morre. Aliás, a alma de certa forma, morre, mas esse é um tema de uma palestra inteira, né? O espírito, a mônada não morre, que é a nossa essência, né? Então, essa é uma questão até, inclusive, que está nas cartas dos Mahatmas, porque os Mahatmas colocam que os espíritas não iriam gostar muito dessa informação, porque a alma não é imortal, porque a imortal é a mônada. Mas tudo bem, porque a alma é aquela tríade, vai haver um momento em que nós vamos nos libertar, inclusive, dessa tríade e ficarmos só a mônada celeste, né? E essa mônada que vai continuar nesse processo todo, já é outro estágio, né? Aquele que possui as chaves dos segredos da morte é possuidor das chaves da vida. Olha que coisa interessante. Kuthumi na carta 136. Então, tudo isso que nós falamos a respeito da morte, muitos poderiam dizer assim, nós só vamos saber disso quando morrermos. E por que a gente procurar saber isso agora? Na verdade, vocês viram muitas informações que são úteis não apenas como chave para a morte, para o momento da morte, para as lembranças que teremos que ter depois que morrermos como seres do astral, no Kamaloka, ou do mental, no Devakan. Então, não são só lembranças que vão servir nesses momentos, mas são informações úteis para o que nós fazemos da nossa vida, sabendo de tudo isso que acontece, de tudo que acontece conosco no post-mortem, em função do que alimentamos e enriquecemos dentro da nossa vida, da nossa existência encarnada. E aí eu lembro a vocês uma passagem conhecida de todos, de Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso lembra muito o princípio da correspondência, né?
de Ernst Trismegisto, mas tem tudo a ver mesmo, porque essa correspondência é entre o mais sutil e o menos sutil. O que a gente vivencia aqui na Terra são experiências que precisam ser guardadas e digamos, isso vão ser mais úteis ou menos úteis de acordo com que a gente proceda e de acordo com que caminho a gente escolhe dentro dos vários que surgem na nossa própria psique, na nossa própria consciência. Nós, como seres possuidores de vários níveis, como vocês já viram, vários corpos, vários planos, nós podemos ser mais atraídos e alimentarmos e desenvolvermos nossas atividades mais no nível denso ou no nível mais sutil. E, de acordo com esse tipo de tendência, nós vamos ter diferentes condições após a morte. Né? Então, gente, isso era a nossa mensagem. Vamos tentar agora abrir um espaço para perguntas. E eu estou inaugurando aqui esse GIF animado. Um abraço na saudade. Um abraço a todos, mesmo que à distância. E vamos tentar agora dar continuidade com um diálogo mais direto com vocês, né? Tentando conversar e trocar ideias. Oh, meu querido Quirino está aí. Que prazer. Então, podemos agora abrir, né, para perguntas, né? Atividade Jorge. Não sei como vai ser o procedimento. Abrir para perguntas, né, Franga? Com certeza, estão franqueadas as perguntas. Se alguém... Alô? Ah, Oi? Oi? Marcos? Oi, Aline. Ai, amor, disse que já ia. Tudo bom, querido? Oi, Aline. Que prazer, mesmo à distância, de ouvir Parabéns, sua voz. palestra maravilhosa, como sempre. Oh, obrigado, obrigado. Olha, eu tenho uma pergunta que eu queria saber se você, nesses livros todos que você pesquisou, falam alguma coisa sobre cremação, porque isso é uma coisa que eu tenho muita dúvida, se eu quero ser cremada ou não. Aí eu queria saber qual é a posição da Sociedade Teosófica e desses livros todos que você pesquisou. Olha, Tem alguma coisa? Falam alguma coisa sobre isso? Tem sim, Aline. Na verdade, todos os livros de teosofia falam como algo positivo, porque o desligamento se dá mais rápido, né? Então, a gente vê em vários... O próprio Leadbeater fala isso em alguns momentos, o Geoffrey Hodgson, Alice Bailey, vários autores falam que o processo de desligamento, digamos assim, vamos dizer assim, aquela questão do desapego, ela vai auxiliar, né? A cremação vai auxiliar nesse desapego, porque vai haver esse tipo de compreensão, né? Mesmo que em alguns momentos mais bem assimiladas por alguns, menos bem assimilados por outros, mas isso vai acontecer porque, de alguma maneira, o tempo que levaríamos, mesmo que passamos por um processo meio que mais assim forte, né, da cremação, aqueles que estão mais apegados ao corpo, esse entendimento vai acabar acontecendo, né? Então, é como uma terapia de choque E me para diga uma aqueles que coisa, estão muito presos. Entendeu? teria assim um tempo para esperar para a cremação? Ou pode ser, porque hoje em dia não se espera mais 24 horas, né? A pessoa faleceu de manhã, de tarde já está acontecendo ou a cremação ou o enterro propriamente dito. Mas será que existe alguma recomendação de Olha, tempo? nesse livro aqui, de Anne Besant, A Morte e Depois, ela diz que o processo de desligamento do pretérico acontece em minutos, em poucos minutos. Ou seja, a pessoa já se desliga disso. Claro que o que vai acontecer é o apego mesmo. A pessoa não vai estar ligada, porque se perder o cordão, o fio de prata, automaticamente já vai acontecendo uma dissolução daquelas matérias todas mais densas. Mas o que vai acontecer é o apego. A pessoa que está ainda no corpo astral, ela continua ligada ali, presa, então achando que ainda está viva e com o corpo astral ali associado, né, com uma conexão mais psíquica ali e tal.
Então, não há prejuízo se for feito essa cremação no outro dia, ou não há prejuízo Entendi. nenhum. É uma questão logo de a pessoa sentir que está numa outra existência, e já conseguir acordar para esta outra realidade, ainda que seja uma existência que não é a melhor ainda de todas, porque o Kamaloka ainda é um momento que não é o ideal de compreensão da realidade, mas é o primeiro estágio, né? É o primeiro desenlace, né? Obrigado, Marcos. Marcos? Oi? Fernando, Ô, inicialmente, Fernando. parabéns aí pela sua exposição. E, assim, Obrigado. eu só queria complementar aí para a nossa irmã Aline que quem trouxe a cremação para o Ocidente foi a Sociedade Teosófica. E a primeira pessoa a ser cremada no Ocidente foi um membro da Sociedade Teosófica, o Barão de Palma, e foi patrocinado pelo senhor Henry Steele Olcott. Isso foi nos Estados Unidos, inclusive foi primeira página no The New York Times, século XIX. Que interessante. Não sabia, não. Muito bom. Muito obrigado, Fernando, pela Ou nada, quem quiser mais informação. detalhes pode consultar o volume 1 de História da Sociedade Teosófica. É editada recentemente pela editora Teosófica do Sim, Brasil. sim. Não li Então, ainda. Obrigado, Fernando. Saiu até o volume 2 agora, recentemente. Eu fiz até a capa para ele. Está com os dois volumes. Muito legal, muito legal. Eu vou ler, porque realmente tem muita informação que a gente precisa pegar nesses livros aí. E aí, mais alguém? Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Gilca, tudo bem? Eu vi agora que você estava aí. Não, eu só queria também complementar que na filosofia grega, né, na mitologia, o Hipnos, que é o deus do sono, ele é o pai de Morfeus, que é irmão do Thanatos. Então, realmente, Morfeus, que é o deus do sonho, é o irmão da morte, que é Thanatos. Então aquilo que Geoffrey Hodgson disse não foi só uma mera Está na metáfora. mitologia, os dois são irmãos. Exatamente. Sonhar é um treino para a morte, é muito parecido. A gente vai treinando toda noite, até o dia que a gente desliga o cordão de vez. Interessante. É um exercício diário. É um exercício. E E inevitável, né? quando a gente sonha, a gente entra em contato com a realidade que é eterna. Aqui é que não é eterno. Exato. A gente pode até deixar de ir à academia, mas deixar de treinar o sono não consegue. Pois é, isso aí não pode. Bom, Marcos, você podia discorrer um pouco sobre a morte por acidente e também um pouco sobre os suicidas? Sim, sim, muito bem, Afânio. Eu até não tinha colocado para poder não ficar muito longo, mas nos casos de mortes por acidente, né, acaba acontecendo um tempo maior no Kamaloka, né, justamente pelo processo de readaptação, né, da morte brusca, né? E eu até não disse uma coisa que é bem assim específico da teosofia, mas que é algo que vem da filosofia hinduísta, né? Que a gente, em alguns casos raríssimos de reencarne muito rápido, é possível que aproveite até o mesmo corpo astral, se aproveite aquele corpo foi deixado, né, no Kamaloka. Então a pessoa precisa de às vezes voltar para a encarnação busca muito rápido por até uma missão, uma atividade, alguma coisa. Então pode utilizar, e nesses casos a aparência do indivíduo na encarnação seguinte fica muito próxima da encarnação anterior, né? Porque não acontece nem aquela coisa dos registros das informações, né, do que aconteceu. E vale dizer que, no caso de acidente, voltando para a pergunta de Afrânio, podem acontecer alguns problemas no nível do corpo astral e que precisam ser trabalhados, resolvidos, melhorados, e isso acontece nesse período do Kamaloka. Então, é importante também que haja essa fase, esse tempo, né? No caso do suicídio, tem uma coisa peculiar que aparece nas literaturas teosóficas, é que se a gente sabe que o tempo no Kamaloka e no Devakan é um tempo mais ou menos em função, como eu disse, né, das experiências em vida,
tanto das emoções quanto dos pensamentos. Um indivíduo que tinha programado viver 80 anos e se suicida com 40, ele vai acabar permanecendo no cama-loca mais 40 anos, que seria o correspondente ao tempo que ele teria na existência física, para que ele possa proceder a alguns aprendizados que seriam no nível astral, pelo menos, já que no físico ele não teve. Então, de alguma maneira, ele também vai ter que valorizar mais a vida, vai aprender a valorizar mais a vida nessa experiência. Muita coisa vai ser aprendida ainda nessa situação. Então, existe esse fato explicitado por Helena Blavatsky, pelas cartas de Mahatmas, nos vários livros de teosofia, que acontece no caso dos suicidas. Então, a gente vê até na literatura espírita também, tem os livros Memória de um Suicida, falando de experiências que acontecem das pessoas que vão para regiões que não são as mais interessantes. Porque a gente fala que existem alusões às várias religiões e a gente não pode esquecer que, como a teosofia é um aprendizado que vem para a gente através de uma realidade que está transcendente a nós, então, são ensinamentos que vêm de lá do Budi, né? Que estão lá nos registros akásticos e que as religiões pegam e que Jung chamou de arquétipos, inconsciente coletivo, mas no fundo é outro nome para dar para essas coisas que a gente fala. Então, as várias religiões, quando falam da existência pós-mortem, falam, por exemplo, do inferno, do purgatório e do céu, a gente pode dizer que tem uma verdade ali, sim. Em tudo isso tem verdade. Por exemplo, o céu, a gente viu que está muito associado ao plano mental, ao Devakan. O purgatório é o Kama-loka e até o inferno também pode ser o Kama-loka, dependendo de como sejam as experiências da vida anterior. Então, ele pode durar mais ou menos. Pessoas que suicidaram vão viver realmente um inferno, de tentar, às vezes até se der um tiro na cabeça, vai ficar ouvindo aquele tiro na cabeça acontecendo ali. Então, isso é realmente um inferno que não é um local, na verdade, é um estado mental. Outra coisa também muito interessante que eu falei, daquele momento da morte muito, muito poderoso, muito forte, que poderá traçar um período enorme, melhor ou pior para a pessoa durante a vida post-mortem. Na religião católica, a gente tem a chamada extrema-unção, que hoje já nem está sendo mais chamada de extrema-unção, porque os católicos chegaram à conclusão de que isso já dá uma ideia de que você está agorando o indivíduo, né? Está já encomendando a alma dele. Então, eles estão chamando agora unção dos enfermos. Essa unção dos enfermos nada mais é do que um momento importante que se tem para poder trazer várias mensagens positivas para aquele que está no leito de morte e que isso favorecerá muito o estado dele pós-mortem, né? E isso, o livro Tibetano dos Mortos é muito preciso. Segundo o livro Tibetano dos Mortos, os nossos sentidos todos se apagam aos poucos e o que por último se apaga é o da audição. Então, a gente sabe disso até com situações de pessoas que ficam em coma e continuam escutando tudo, está com tudo sem ter a percepção, tudo, mas a audição continua. Então, é por isso que existe um ritual, né, que o livro Tibetano dos Mortos nada mais é do que são leituras que são feitas ao longo de 49 dias, que é o período que eles consideram do bardo, né? É um período simbólico, mas, de certa forma, é um tempo assim, em que se faz leituras para que aquele indivíduo possa assimilar muitas coisas que são como guias para aquele no mundo dos mortos, né? Então, aquele momento é um momento importante, né? E a gente vê essa experiência do suicida acontecer, de ele precisar de um apoio muito grande e auxiliares vão sempre estar ajudando para que esse suicida possa também se recuperar e não fique nessa pena eterna, porque pena eterna não existe. Então, aquele inferno que a gente ouve falar é tudo mal compreendido através dos textos, porque não é um fogo eterno que castiga para sempre. Na verdade, a gente sabe que existe um momento para que a gente transcenda e consiga superar os karmas, justamente queimando eles. Então, de certa forma, a queima que está aí é uma queima mais de realidades que nós precisamos melhorar em nós, né? Eu tenho outra pergunta. Esses 49 dias do livro Tibetano dos Mortos,
é a pessoa até ela morrer, né? Ou leva também o velório? Não, os 49 dias depois da morte. Na verdade, segundo o livro Tibetano dos Mortos, logo depois que morre, os budistas tibetanos, eles continuam com esse ritual até os dias de hoje. Logo depois que a pessoa morre, eles mantêm o corpo da pessoa por um tempo, né, ali, e eles, mesmo depois que eles enterram o corpo, ou próximo ao túmulo, ou com algum pertence daquela pessoa próximo, para poder fazer a conexão com a pessoa, eles fazem um ritual com todos eles, né, os budistas que são da mesma linha, da mesma seita, eles fazem ou vão nas casas dos familiares. Isso, de certa forma, também ajuda a apaziguar a mente desses familiares, porque eles sabem, o budismo tibetano sabe muito bem, né, como o budismo como todo, né, mas que os familiares chorosos, lamentando a morte daquele que se foi, vai prejudicar muito, né, o desenvolvimento dele, né, nesse processo. Então, principalmente nos primeiros estágios, né? Então, esses 49 dias é muito em função disso. São esses momentos em que vão ajudar muito a pessoa, né, e os familiares, o desligamento, né, nesse Mesmo processo. que ela tenha sido cremada, eles continuam fazendo isso? Mesmo que ela tenha sido cremada, porque eles sabem da existência desses outros corpos. Eles falam, inclusive, de corpo causal. Eles se referem a corpo búdico e corpo causal, eles falam o tempo inteiro, sabendo da existência de esses outros corpos, né, e que precisam ser, digamos assim, trabalhados no pós-mortem, né? Vamos ter uma palestra só sobre o livro tibetano dos mortos na terça-feira, que aí a gente vai falar um pouco mais, mas, de qualquer forma, é bem isso aí mesmo. Eles têm essa cultura da existência de que o indivíduo poderá ter uma vida pós-mortem melhor se ele tiver os caminhos. Mas, assim, os tibetanos do norte, né? Aliás, os budistas do norte, que são o budismo Mahayana, eles estudam o livro tibetano, que, diga-se de passagem, o livro tibetano dos mortos, ele é um livro pré-budista. Ele é um livro tão antigo que ele antecede a chegada do budismo no norte, né, no Tibete, porque são escritos que já eram lidos para os mortos desde muito tempo antes, foram catalogados, e depois, quando o budismo se estabeleceu, ele se juntou ao pensamento budista, que casou perfeitamente com as ideias budistas, e eles fazem esses rituais entendendo que estudar o livro tibetano dos mortos é estudar a vida, não é estudar a morte só. Porque, como o próprio Jung fala, que o livro virou um livro de cabeceira, transformou a vida dele. Isso é uma fala de Jung, que mudou a vida dele porque ele passou a perceber que o livro não é um livro sobre a morte, é um livro sobre a vida, mostrando como que temos que conduzir nossa vida, sabendo que existe uma vida verdadeira do outro lado e sabendo que existem esses estágios que precisam ser trilhados, né? Que precisam ser trabalhados depois da morte, né? Dessa consciência que persiste após a morte, né? Então, é um livro riquíssimo, muito importante, e felizmente chegou para nós, na época de Jung, tinha acabado de chegar para o Ocidente, porque não tinha ainda escritos no Ocidente, e foi a partir daí que ele fez as observações dele, né, sobre. Aliás, e outra coisa, o Tibetano dos Mortos, que saiu pela Pensamento, não tem o livro todo completo, né? Depois saíram publicações, recentemente saíram algumas publicações com o texto completo do livro Tibetano dos Mortos. Tá? Quando você falou da morte por acidente, de aproveitar o mesmo corpo mental, porque na série sobre a vida depois da morte tem 2 casos de acidente que a pessoa lembra detalhes da encarnação passada. Um menino foi assassinado pequeno e quando ele renasce, ele lembra com detalhes sobre a encarnação passada, a mãe, reconhece as fotos, reconhece tudo. Será que é porque o corpo mental foi aproveitado para lembrar assim com detalhes? Olha, não falei do corpo mental, na verdade é o corpo astral que ele é aproveitado, dificilmente... O astral. Porque, na verdade, se o mental é aproveitado, se o astral é aproveitado, o mental também, óbvio. Será que não é esses casos que a pessoa lembra? Mas não é no caso de acidente, é no caso em que a encarnação precisa ser imediata.
mais rápido. Aí você não tem o tempo do Kamaloka, o tempo do Devakan. Então, em geral, no caso de acidente, é exatamente o oposto. Ele tem que trabalhar o corpo astral durante um bom tempo para que ele seja recuperado daquele acidente, daquela situação que aconteceu. A reencarnação do menino foi 10 anos depois, numa cidade bem perto. Você assistiu esse caso da criança que lembrava tudo da morte dela? É muito interessante. Então tem que ter alguma explicação por que ele lembra com detalhes. Mas é como eu lhe falei, mesmo que ele não esteja com o mesmo corpo astral, que provavelmente não estava, o registro pelos átomos físicos, os átomos utérrimos de todos os corpos, registra toda a memória da experiência, entendeu? Tanto física, quanto emocional, quanto mental. Então, todos os fatos que acontecem são registrados, porque não adianta nem ele guardar o corpo astral, o mesmo corpo astral, porque o corpo astral não é o corpo todo que registra essa memória e preserva. O que preserva essa memória é esse átomo físico astral, o átomo físico térreo, o átomo astral térreo, o átomo mental térreo, que vai preservar as experiências biológicas, as experiências, quando eu digo biológicas, até semelhanças, né? Porque lembre que eu disse a você que quando o corpo astral é o mesmo, as semelhanças são maiores, mas ainda há semelhança de uma existência para outra, de um corpo astral para outro, porque ele é formado pelo mesmo átomo térreo, que guarda a memória do anterior. Vai ter as modificações da nova existência, do aprendizado, de toda a vivência que a pessoa teve, e aí, quando se formar um novo corpo astral para a existência futura, ele vai se formar a partir daquele átomo, né? Aquele átomo permanente, né? Que fica e que vai guardar essas memórias. Mas, assim, não é o fato de ter o mesmo corpo astral ou corpo mental que vai fazer preservar a memória, porque essa memória não é guardada em um corpo íntegro, porque esse corpo íntegro depois se desfaz e vai ficar essa memória no átomo permanente. Então, com certeza, essa memória estava presente no átomo permanente e foi para o corpo causal, e o corpo causal, quando reencarnou, ele simplesmente trouxe de volta, trouxe à tona todas aquelas experiências, entendeu? E, geralmente, crianças lembram mais porque o período de formação do novo corpo ainda está iniciado, né? E, enfim, quando morre criança também tem essas memórias guardadas lá, registradas do início da infância e tal. E aqui, logo, as crianças, em geral, têm lembranças e também têm certas habilidades, né, latentes desenvolvidas, né, que depois o adulto não tem mais, né? E isso é muito em função desse processo de desenvolvimento dos corpos que vão obnublando, né, as memórias que são trazidas de outras encarnações. Né? Mestre Marcos, está me ouvindo? Estou sim. Que alegria revê-lo, agradecer a você por esta belíssima aula. Aprendi muito hoje à tarde. Puxa, retomar novamente essa consciência, esses estudos, ouvir de novo, me fez lembrar o meu mestre Antônio Valdres Smetak, ele que era dedicado às melhores aulas de Smetak, era ali nas escadas da entrada do seminário. E foi muito agradável, aprendi muito com você hoje, Marcos, e foi um volume de informações extremamente valiosas que eu vou ficar absorvendo esse final de semana. Eu agradeço. E essas contribuições das pessoas que estavam nesse finalzinho, inclusive, da palestra, foi extremamente valioso para mim também. Eu quero agradecer a você, vou precisar me ausentar e parabenizar a todos vocês e ficar muito feliz por estar ao lado de componentes da sociedade teosófica, porque, para mim, são as figuras mais responsáveis que ainda seguram a onda desse planeta Gaia, encarar a Terra como uma energia viva. E não há nenhuma dúvida que a nossa humanidade está precisando muito de estudo, humildade, dedicação e ação objetiva.
que reflita esta consciência. Um grande abraço para você e Quirino, para o prazer todos. foi imenso de estar com você aqui. Eu já tinha dito a você que seria uma honra de você estar presente, e agora se confirmou, né, essa honra de ter você aqui conosco. Viu? A todos Agradeço muito. vocês, a você e a todos vocês que estão. Um grande abraço, irmão. Tive dificuldade porque meu celular estava carregado demais. Tive que entrar pelo laptop. Como não domino digitação, quero pedir desculpas ao seu Afrânio, porque cometi barbeiragens aqui no começo, metendo o dedo no microfone onde não era, abrindo o microfone fora de hora. Quero desculpar a todos Tranquilo, pelas tranquilo. minhas tragédias eletrônicas e digitais. Grande abraço a todos. Obrigado vocês. Obrigado, Quirino. Ô Marcos, quanto à sua palestra de terça-feira sobre o Livro dos Mortos, eu queria que você repetisse o horário e o link para acesso. Então, vai ser eu posso botar aqui, eu já botei aqui, mas eu vou botar novamente, porque acho que já muita gente entrou depois, né? Na verdade, vai ser pela Agni Yoga, né? Às 19h30, que nós vamos ter a palestra. Então, vai ser o livro tibetano dos mortos, o aprendizado através da escuta. Esse link daí. Eu posso também colocar na página do Kutume essa divulgação, quem tiver, a página do Facebook da loja Kutume, posso botar também a divulgação, quem tiver interesse. Perfeito, obrigado. Bom, se não há mais perguntas, agradecemos mais uma vez o brilhante trabalho do nosso irmão Marcos, como sempre trazendo informações valiosas e muito detalhadas, e até como com gráficos assim muito dinâmicos e esclarecedores, porque o Marcos ele é um expert aí na informática, ele consegue fazer todo esse brilhantismo aí, tornar um assunto tão difícil muito mais fácil. Isso é importante porque quando nós vamos ou pretendemos viajar para um país desconhecido, sempre procuramos um mapa, né? O Marcos nos apresenta mais do que um mapa, porque ele apresenta toda uma trajetória que é pertinente a todos nós, a trajetória da vida com essa parte desconhecida. Isso realmente é muito importante que assimilemos essas informações para o nosso próprio proveito, justamente nessa fase tão desconhecida que é essa pretensa morte do corpo físico. Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero dizer aí ao nosso irmão Jorge, para ele anunciar o assunto do próximo encontro, e, se não tiver mais perguntas, o nosso agradecimento aí ao irmão Fernando, ao irmão Jorge, todos que puderam contribuir para esse trabalho que teve realmente um êxito excelente. Muito obrigado. Sim, Afrânio, por conta da escola de verão, que se inicia na terça-feira, dia 26, e vai até o dia 31, não teremos palestra no próximo dia 30, o próximo sábado aqui. Seria até de Fernando, mas já combinamos de suspender, né, por conta da escola de verão, que vai ser online, virtual esse ano, e começa na terça-feira, dia 26. Ok? Afrânio? Perfeito, entendido. Isso. Então, teremos na próxima semana, depois do dia 30, que será de quem, Marcos? Você tem aí a programação? Eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Seria no dia 6. Eu estou aqui meio que...
É Paulo Câncio. Paulo Câncio, exatamente. Karma, reencarnação, evolução. Ah, beleza, Fernando. 6 de fevereiro. Paulo Câncio, que está aí presente, né? É. Pronto, Mesmo então, horário, mesmo horário, 16 horas. Isso. Ok, Afrânio? Então, dia 6 de fevereiro. O microfone, Fernando, ou Afrânio. Ok, estou entendido. Jorge, Pode proceder, então,